Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Hoje a gente vai falar sobre cirurgia facial em homens e para isso a gente convidou um especialista que entende bem do assunto, que é o Dr. Nicola Biancardi. Vem conferir. Vamos falar hoje sobre cirurgia facial em homem e para isso o especialista aqui, Dr. Nicola, falando com a gente. Obrigada por estar aqui, viu, doutor? Pietro, é um prazer estar aqui com você, tá? Obrigada, Caras, por estar me recebendo aqui tão bem em São Paulo. Vamos conversar um pouquinho, né? Vamos, né? Vamos falar sobre naturalidade. Existe muito hoje em dia a cirurgia facial que deixa a gente com aquela cara grandona, de fofão, digamos assim. Mas antes de a gente falar sobre essa naturalidade, queria saber um pouquinho sobre esse aumento da procura dos homens para cirurgia facial. Houve isso? Já não é mais um tabu? Como é que funciona? Houve, já não é mais um tabu, mas eu destaco sempre a forma como o paciente masculino chega ao cirurgião plástico. É muito diferente da forma como a mulher chega ao cirurgião plástico. Na maioria das vezes a mulher ela já teve outras experiências cirúrgicas, já operou outras coisas, já fez um contorno corporal, inclusão de prótese, abdômen, lipoaspiração. Então a paciente feminina ela já chegou ao cirurgião plástico, já tem a confiança naquele cirurgião plástico e ele acaba continuando com ele. Tá. O paciente masculino, normalmente ele chega por alguma queixa, por alguma situação que incomoda ele no dia a dia. É pontual, né? Exatamente isso. Então, o que incomoda o homem no dia a dia? Visão. Visão é o ponto principal. Eu bato muito nessa tecla porque o homem ele chega para começar a se cuidar com relação ao envelhecimento, com relação à longevidade, com relação por conta da visão. Tá. A cirurgia das pálpebras, que é essa região aqui, ó, da pele em cima dos olhos, isso. O homem ele tem dificuldade de enxergar, porque as peles começam a sobrar e isso altera o campo visual, altera a visão que ele tem lateral. Isso é até uma questão de saúde mesmo, Sim, então, né? A gente está lidando com uma questão funcional. Não é nem tão estético assim. A gente precisa enxergar, a gente precisa ter visão. Então, a maioria das já usam óculos, já tem algum problema de visão propriamente, e você tem mais um fator que faz essa visão piorar, que é o excesso de pele, que é o excesso de bolsa, que vai prejudicar o homem. O homem chegando ao consultório do cirurgião plástico e ele começa a entender o processo de envelhecimento, que ele envelhece de forma vertical, assim como a mulher, mas que a gente precisa valorizar alguns pontos e tirar algumas características do envelhecimento. Então, terminou essa jornada com relação à visão, que a gente normalmente começa operando o paciente ou masculino dessa forma, tá? Ele começa a entender que ele também pode buscar uma jovialidade com naturalidade. Tá? Pietro, eu costumo falar que o imediatismo ele fere a naturalidade. Né? A gente estava conversando muito isso antes da gente começar esse bate-papo aqui gravando. Sim. E eu acho que tudo aquilo que você aborda de forma muito repentina e muito imediata, vou te dar o exemplo do pescoço. Tá. O pescoço é uma queixa muito comum tanto para homens quanto para mulheres. É difícil você ter um procedimento que seja complementar, vou te dar exemplo, botox, preenchimento, as tecnologias para pescoço que consigam tratar um grau de flacidez muito elevada ou mesmo que faça uma ostentação. Então, a cirurgia de face, nesse caso, face e pescoço, ela é muito bem indicada. Tá. A gente tem que tomar muito cuidado ao abordar esse paciente masculino para que ele tenha a naturalidade vista pelos olhos de quem está com ele, né, dos acompanhantes, né, dos seus próximos, para que, nossa, você fez uma cirurgia, mas que bonito, Sim. que resultado bonito. Um outro ponto que eu toquei muito com você é com relação às cicatrizes. Homem, de um modo geral, não tolera cicatrizes. Muito diferente da mulher. Muito diferente da mulher, que ela já está mais habituada a minimizar suas cicatrizes, tá? Cicatrizes já aceitam mais fácil, aceitam né? com mais facilidade, Sim. tá? Eu vou te dar o exemplo da cicatriz da face. A cicatriz da face, ela inevitavelmente vai passar pela frente da orelha ou atrás dessa estrutura aqui da orelha. Isso é quando... Para dar uma esticadinha. Exatamente. Tá. Só que além de dar uma esticadinha, você precisa fazer a sustentação da musculatura, das estruturas profundas do pescoço e do rosto. Porque não adianta esticar e ficar caído aqui, né? Exatamente. Puxou pele demais, o que vai acontecer? Distorções da cirurgia de face. Distorções que a gente nota muito, né? Eu estudei no Rio de Janeiro, então a gente nota isso com uma frequência maior, né? Por ser uma cidade de praia e tudo. Que em São Paulo é um pouquinho menos. Mas a gente nota muito as distorções, bocas muito puxadas. A paciente parece que sorri o tempo todo e o paciente parece sorrir o tempo todo. Isso não é bonito.
Isso, na minha visão, fere a naturalidade. Isso que eu eu vou falo, não é olhá-la, natural. eu vou vê-la em qualquer lugar e eu vou falar assim, ela fez alguma coisa. E não é aquele, ela fez alguma coisa, ela está bonita. Ela fez alguma coisa e não ficou legal. Não é, ela fez, eu quero fazer. Eu quero fazer. Não, Assim. eu acho que essa perspectiva eu citei a boca, mas a gente tem também o lobo da orelha, que às vezes fica muito puxado. Então, você tem que minimizar esses sinais de que o paciente fez a cirurgia de face. E que no Pro final- homem é mais evidente isso, você não pode deixar sinais. Mas é cicatriz isso aí também, São né? cicatrizes, são E cicatrizes. é uma cicatriz que, tipo, dá pra ver bastante no final das contas. Dá pra ver bastante, mas ela é muito minimizada ao final de um mês de pós-operatório, Tá. porque você tem uma série de artifícios que você pode utilizar nas cicatrizes, tá? A gente conversou um pouquinho também antes com relação às gorduras, que a gente pode fazer enxertos de gordura, ácido hialurônico, os lasers mesmo, laser para tratamento de cicatriz. Vai depender de eles cada rosto, praticamente né? desaparecem, tá? Desaparecem. Um ponto que eu toco muito na cirurgia do homem, que é diferente da cirurgia da mulher, é com relação ao corte dentro do cabelo. Tá. Na mulher você até pode fazer um corte fora do cabelo, justinho aqui, margeando o cabelo nessa região, para levantar a sobrancelha, para ter um arqueamento do olhar, um levantamento da face de um modo geral. No homem, esse corte é feito dentro do cabelo e ele é feito de forma reta. Por quê? Eu vou te dar uma característica que fica muito fácil da gente mostrar, e vou mostrar em mim, tá? Eu tô com meus procedimentos todos vencidos, né? Meu botox está vencido, então eu posso falar isso. Eu tô brincando, Queria ter mas... botox vencido assim, mas tudo tá bem, vencido, tá mas incrível. olha a observação interessante. O botox, quando feito ao longo do tempo, ele vai enfraquecendo a musculatura. A força que eu tenho na minha testa hoje não é a mesma força que eu tinha há coisa de 5 anos, quando eu comecei a fazer a toxina botulínica. Tá? Por que eu falo isso? Porque quanto mais a gente vai fazendo no tempo correto, essa musculatura vai sofrendo um processo de diminuição. Então, a minha elevação da sobrancelha que ela existe, ela vai se tornando menos agressiva com relação às rugas estáticas. Ruguinhas estáticas, principal que a gente marca é essa daqui, que é a do meio da testa, do corrugador, tá? Quando eu estava falando com relação ao olhar, com relação à cirurgia de blefaro, cirurgia de retirada de pele, a gente consegue transformar o rosto de uma pessoa, tá? Vou te dar um exemplo muito claro e você vai ver isso de uma forma muito natural. Quando eu levanto a parte do meio da minha sobrancelha, você vai perceber que eu vou ficar com um olhar mais bobo, um olhar mais inocente, infantilóide, inocente, Quando eu elevo essa parte, quando eu levanto essa parte da sobrancelha, eu já dou uma característica feminina. Porque a área que a mulher maquia, é a área que ela vai fazer a sombra dos olhos. Quando eu aumento essa região aqui, eu consigo dar um olhar mais descansado. Eu vou sorrir forte e vocês vão perceber que os meus pezinhos de galinha que eles existem, eles têm que existir, eles são minimizados. Sorri forte, preguiou. Você tem uma suavidade. Então, às vezes a gente não precisa tratar o problema, a gente precisa tratar o entorno do problema. Isso acontece muito nas questões dos preenchimentos, principalmente em mulheres. Trata-se para se tratar, às vezes, um suco nasogeniano. Você acaba, o bigodezinho ingrato, o bigodezinho, a gente acaba fazendo um preenchimento ou uma elevação dessa forma. Então, a gente suaviza essa região, tratando essa região. E olha o melhor, a gente está falando de longevidade, a gente está falando de reestruturação. Não adianta eu vir num rosto pesado, um rosto que ele pesa, que não é aquele rosto magrinho só, que você retira a pele, e a gente vir e retirar a pele. A sustentação profunda ela é tão fundamental quanto a retirada de pele. Quando a gente faz a cirurgia de face, você faz uma reestruturação profunda no homem e na mulher. Então você faz a fixação dessa musculatura. Em tudo, né? O trabalho, exato. Então é mexer em 3 camadas. É na camada de pele, na qualidade de pele, porque você consegue fazer com os enxertos de gordura. Nossa, Nicola, você fala tanto de enxerto de gordura, por que isso? A gordura ela tem células de regeneração, ela tem células de reparação. Isso já foi descoberto há algum tempo. A gordura ela tem a possibilidade de se transformar em outras células, dependendo do modo como ela é trabalhada. E dependendo do modo como ela é enriquecida, vamos chamar dessa forma, ela pode dar sustentação, ela pode dar definição, tá? E mais do que isso, ela vai tratar a pele de dentro para fora. Entendi. Quando a gente faz a cirurgia de face, a gente está tratando
pele, retirando a pele, retirando flacidez, e a gente está reestruturando a musculatura. Terminou a cirurgia de face, você concorda comigo que ali a gente construiu uma piscina? Eu cito muito esse exemplo para os meus pacientes masculinos e para as minhas pacientes femininas. Construir uma piscina, tem que limpar a água, tem que tratar o azulejo, porque senão é melhor que você não tivesse construído a piscina. Tá? Porque senão ela fica feia. O que é a manutenção do resultado da cirurgia de face? São os procedimentos cosméticos, procedimentos que vêm da cosmetria. É o cuidado. É tratar a pele, é realmente passar uma rotina de pele interessante. E aí eu vou fazer uma outra pausa. Rotina de pele para homem é diferente da rotina de pele para mulher. A gente tava falando sobre isso, né? Exatamente. A gente tava conversando isso lá na cozinha, gente. Só pra vocês terem ideia. Tomando café. Mas com relação à rotina de pele, eu tenho certeza que você usa uma série de cremes, né? Creme anti-idade, creme para melhorar a olheira, sérumzinho de vitamina C, sérumzinho de ácido hialurônico. O que eu vejo no homem? O homem ele precisa de 3 coisas: limpeza da pele, protetor solar fundamental, e esse protetor solar ele pode ser com cor ou com base. Esse preconceito que se tinha ao protetor com base era muito grande, até por um detalhe: o homem ele passa protetor de uma forma diferente. A mulher tem o cuidado de pegar a bolinha, passar na mão, vir cuidadosamente, passar ao redor das regiões. Passar no sentido certo. Exato. Fazer todo aquele cuidado que é necessário. O homem não. O homem ele já passa protetor assim, ó. E passou, tá? Quando você passa dessa forma, tem um detalhe: o protetor ele não pode grudar na barba, senão ele fica branco. A maioria dos homens, ou até nos consultórios, eles têm barba, ou eles têm um início de pelificação, um início de pelo nessa região e tudo. Então, o protetor branco na barba, ele incomoda e faz com que o homem não use mais. Diferente da mulher que vai tentar outros protetores para ver qual se adequa à pele seca ou à pele oleosa e tudo. Então, no homem a gente tem que ter o protetor solar, a limpeza da pele, e eu recomendo sempre um fator de proteção hidratante, que seja um ácido hialurônico, uma vitamina C, os dois juntos melhor ainda. Então a gente sempre recomenda 3 produtos. Bem pouquinho, né? Bem 3 produtos a gente consegue deixar a pele do homem bonita e pronta para o dia a dia. Tá? Esse preconceito com relação aos protetores de cor, acho que já caiu por terra, mas eles foram muito melhorados pela questão da barba. De você poder passar em cima da barba e ele não dá diferença com relação ao que é barba do que é pele. Não aparecer. O homem, quando a gente começa a cuidar dele, engraçado, ele tem uma rotina de autocuidado, quando ele entende esse processo do envelhecimento, melhor até do que a mulher. Ele consegue entender esse processo um pouco melhor, até porque ele busca a naturalidade. Ele não quer que o colega dele de empresa note que ele fez alguma coisa. Ele quer que note que ele está mais bonito. E também tem a pressão em cima da mulher, né? A gente estava falando sobre isso. Eu acho que isso é uma questão muito complicada. A mulher, ela envelhece de uma forma, socialmente falando, o envelhecimento para a mulher é ingrato. Tá? Vamos citar que a gente tá na cara, então a gente pode citar algumas famosas, porque nosso público gosta de ouvir sobre quem tá na mídia. Eu vou citar um exemplo de uma pessoa que tem um trabalho muito bonito e que cresceu na mídia, a Xuxa. A Xuxa cresceu, então ela passou por todas as fases dela na TV, ou mesmo em programas e tudo, e ela saiu há um tempo atrás numa revista. Sim. Com os cabelos sem tintura, os cabelos brancos. Ela foi muito criticada. E eu pergunto, por quê? Por que criticar? Ela está envelhecendo, igual todos nós estamos envelhecendo. Aí você pega, por exemplo, William Bonner. Se você citou esse exemplo, eu gostei muito dele. Tem cabelo branco desde sempre. Que tem cabelo branco, que foi crescendo com os cabelos brancos dele na TV, apresentando o jornal. Então, e cada vez eu ouço falar, nossa, ele está cada dia mais bonito. E por que essa massificação da mulher, essa crítica à mulher? Porque a mulher, ela tem essa preocupação excessiva em buscar alguma coisa que fere naturalidade. Tá. Eu acho que se a gente buscar naturalidade, e vamos definir naturalidade na visão do Nicola, tá? Naturalidade é aquilo que não se nota. Tá. Notou, não é mais natural, tá? Eu falei da mama, né, que foi um exemplo que a gente começou conversando e tudo. A mama que é natural, sabe, aquela mama que, por exemplo, colocou uma prótese.
Você sabe que é silicone, mas dá aquela impressão assim, nossa, que mama bonita, será que é silicone? Fica nessa bonita. Dúvida, né? Nossa, é ou não A dúvida, eu acho que ela vem demais, ela me dá uma ideia de mais, de você querer buscar o que o outro fez. A dúvida, ela é muito interessante. De novo, falando do homem, o homem, ele busca naturalidade. Então, se ele busca naturalidade, a gente não pode ser agressivo nas condutas com relação aos homens. Eu vou citar um outro exemplo de um homem, de paciente masculino, que operou a face, foi divulgado amplamente na mídia, e que teve uma situação que também operou os olhos. Como eu comentei lá no início dos olhos, o homem, ele busca o cirurgião plástico, na minha visão e na minha estatística lá do consultório, para operar os olhos. E começa uma busca até chegar na cirurgia de face, que vai ser inevitável. Que muda tudo. Ele vai chegar nesse nível, mas ele tem que ter uma maturidade cirúrgica, ele tem que entender o corpo dele e o que ele busca. O Marrone, né, do Bruno Marrone, fez a cirurgia de face, teve uma situação que foi um ectrópio, traduzindo. É quando você tira a pele da região de baixo das pálpebras. Fica sem essa bolsinha que a gente Fica tem. sem a bolsinha e sem a pele, tá? Quando você faz a retirada dessa pele, é interessante em alguns casos que se faça a sustentação dos olhos. De novo, a gente faz a cirurgia dos olhos não somente por uma questão estética, uma questão reparadora. A gente quer enxergar melhor. Para a gente enxergar melhor, a pálpebra tem que abrir e fechar. Se ela não fecha e fica um olhar caído dessa forma, o que acontece é que muito do ar que passa seca a lágrima, secou a lágrima, tem o risco de evoluir de ter algum problema de córnea, algum problema de visão mais sério. Então você vê uma situação que a estética, ela pode causar algum problema reparador se não for bem feita, ou, não vou até corrigir a minha fala, se não for cuidadosamente examinado. Como é que você consegue observar se um paciente vai evoluir com o olhinho caído após a retirada da pele embaixo? Fazendo alguns testes. Pensando realmente se esse paciente não precisa fechar um pouquinho o olhinho dele, que é a fenda palpebral, fixando o canto do olho durante a cirurgia, que em mulheres também tem uma cirurgia estética, que é essa mesma fixação, que é o fox eyes, aquele olhar da raposa, o olhinho altinho aqui, ó, que é exatamente aqui. A gente fixa mais alto exatamente para ganhar jovialidade. Eu achei interessante a fala de um colega dermatologista ontem, que eu estava vendo. Ele falou: a gente mudou o padrão, a gente não volumiza mais. Hoje em dia a gente busca contorno. Um olhar com contorno, um olho realmente mais aberto. Um queixo mais marcadinho, sem excessos. Sem excessos. Eu acho que o excesso, ele realmente é o problema. Com relação às cirurgias de face em homem, então eu vou resumir da seguinte forma. Homem quer naturalidade, homem não quer cicatriz, homem não quer que note que ele fez a cirurgia, mas quer que note que ele está mais bonito. Sim. A gente consegue isso somente com a cosmetria? Cosmetria, gente, é procedimento, botox, preenchimento, bioestímulo de colágeno, lasers, tecnologia? Sim. É possível melhorar? Sim. Vai chegar um ponto em que ele vai precisar fazer a retirada de pele? Vai. E a gente tem que estar preparado para receber esse paciente masculino e conduzir ele de forma que ele tenha a mesma naturalidade que tinha com os procedimentos. Tá? Inclusive, a gente tá com tempo, mas eu preciso fazer uma pergunta. Quando uma pessoa chega no seu consultório toda transformada, e você fala assim, meu Deus, não está bom isso. Tem reversão? Como é que funciona? Tem reversão, mas um ponto acho que é importante. Tá incomodando ela? Ou ele? Tá. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Você me questionou a questão do você indica os procedimentos quando o paciente chega, por exemplo, ele tem um nariz que não é bonito, ou tem um rosto que você consegue mexer, mas ele te pediu uma outra coisa. Eu vou responder a sua pergunta de uma outra forma, tá? Sim, eu falo, quando me perguntam, Nicola, tem uma forma de a gente melhorar? Tem, mas o que te incomoda? Pietro, o que eu percebo o que me incomoda às vezes não é o que te incomoda. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que incomoda a gente. Vou fazer uma pausa, vou fazer uma observação. Teve uma paciente num consultório lá do Rio de Janeiro que chegou pra mim começou a conversar, a gente começa a conversar de tudo e eu não tive o cuidado de perguntar o que incomodava ela.
Essa paciente, eu induzi ela, eu falei, mas me conta, ela tinha um nariz realmente que não condizia com o rosto dela, ela era muito bonita para ter aquele nariz, tá? Era uma coisa que não foi colocada ali, que não ficou legal. Eu falei, mas me conta, o que te incomoda no seu nariz? Ela falou, não, doutor, eu vim pra trocar minha prótese. Não tinha nada a ver com isso. Aí veio a pergunta perigosa dela, mas por que o meu nariz te incomoda? Pietra, essa é a pior situação pra mim, porque você induziu a paciente a falar que incomoda. Haver um problema. Haver um problema que você, às vezes, viu por um senso estético, mas que não incomoda ela. Então, se respondendo a sua pergunta, chegou um rosto deformado na minha visão, um rosto que não é adequado. Tem jeito? Tem. Se for por ácido hialurônico, tirar os preenchedores, podemos tirar os preenchedores. Tem jeito da gente fixar um pescoço, amarrar, delimitar o ângulo da mandíbula melhor? Tem. Tem jeito da gente tratar um problema de cicatriz? Tem. Mas isso tudo tem que vir acompanhado do incômodo. Aquilo tem que incomodar. Do desejo do paciente. Tem muitos pacientes que não buscam naturalidade. Que eles gostam mesmo de ter marcado, de mostrar que gostam da artificialidade. E tá ótimo, tá perfeito. Mas aceite a artificialidade. Aceite que vão comentar que o seu queixo é muito proeminente, é muito pra frente. Aceite que a sua mandíbula, vão comentar, nossa, sua mandíbula é tão marcada. Você fez quanto de preenchedor? Entendi. Muda a pergunta, muda a abordagem. Responde. Super. É o desejo mesmo. Do paciente, digamos assim. Tem que te incomodar. Então isso. você que está vendo a gente, se sentiu incômodo, busque alguém que realmente tenha formação para poder entender aquilo que você quer. Aquilo que não nos incomoda, a gente não mexe, a gente não acaba abordando. A cirurgia plástica, ela tem que ser uma cirurgia muito cuidadosa com relação àquilo que realmente incomoda. Você mexer numa região que não te incomoda vai gerar uma coisa que chama-se frustração. Mas isso nem me incomodava. Eu gostava até do meu nariz, mas ele não me incomodava, mas o senhor falou que não estava bonito. Então, olha só o transtorno que a gente causou na vida do paciente, na nossa vida, porque todo cirurgião plástico busca... Isso, né? Aquela palavra, nossa, eu tô muito feliz, meu resultado tá lindo. A gente busca isso, ninguém busca operar pacientes para não ter resultados desejados. Mas eu acho que pro paciente tem que saber pedir e pro cirurgião plástico tem que saber dosar. É responsabilidade do cirurgião plástico ter medidas. Então, Nicole, ela fere muito a naturalidade do rosto de um paciente. Você vai fazer? Vou alertar. Que não vai ficar bom, que não vai ficar legal, que não combina com o rosto dele. Como médico. O paciente insistiu, você faz. Vou fazer de uma forma muito minimizada e vou falar com esse paciente. Não vai ficar com excessos, não vai ficar da forma como você está imaginando. Às vezes entender também o que ele quer, talvez não é todo mundo que é para operar com você. Tem gente que gosta da artificialidade e tá tudo bem. É um perfil. Mas você é naturalidade. Eu gosto mais daquilo que não me incomoda. Eu gosto de olhar e não me incomodar. Não me incomodou, ou é bonito ao meu olhar, junto com... Claro que a gente troca muito no consultório, tá, gente? Tem paciente que chega pra mim e fala, Nicole, eu gostaria disso. Vamos medir, vamos fazer uma simulação, vamos ver se isso vai realmente combinar com você. Combinou? Por que não? Perfeito. Tá? Eu acho que por que não? Agora não combinou, vamos forçar uma barra, né? Eu acho que fica demais, não vale a pena. Não vale a pena. Bom, a gente tá chegando no finalzinho e aí eu deixo esse momento pra você deixar as suas redes sociais e também falar onde você atende, como que as pessoas procuram você pra saber um pouco mais sobre a cirurgia plástica, os homens também sobre naturalidade na cirurgia plástica. Fique à vontade. Pietra, então, nós temos uma rede social que ela é bem movimentada. O Instagram, né, nossa rede base, mas tem o canal no YouTube, então Nicola F. Biancardi, @ Nicola F. Biancardi no Instagram, e o canal do Nicola Biancardi. Eu também deixo o nosso podcast, tá? O Consulta de Bastidor, é um podcast que a gente começou a gravar ele já tem 2 anos. Foi uma ideia da gente trabalhar realmente questões de saúde, questões de bem-estar, cirurgia plástica e beleza, por que não? Então foi uma ideia e um conceito que veio agregando muito para a questão de conhecimento para os nossos pacientes. Então, rede social, Instagram, Nicola F. Biancardi, o nosso site, nicolabiancardi.com.br. Também vocês conseguem me achar, conseguem mandar dúvidas, fazer perguntas.
Onde eu atendo? Eu atendo no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Eu atendo na cidade de Nova Friburgo, que é a região serrana do estado do Rio de Janeiro. E eu atendo no Espírito Santo, em Linhares e em Vitória, tá? Que são duas cidades muito próximas. Não sei se eu falei aqui, mas eu venho do Espírito Santo, então eu fiz um retorno, fiz um de volta para minha terra, mais ou menos assim. É a coisa de 2, 3 anos atrás, que para mim foi muito importante. Então, vocês sabem onde me achar. E em São Paulo? Você não vem pra São Paulo? São Paulo não entra ainda na minha agenda. Tá. Eu vou pedir para os meus pacientes que fazerem o mesmo roteiro que os pacientes que vêm de fora do país ou de outros estados. Venham operar comigo no Rio ou no Espírito Santo. São Paulo. É tudo pertinho de São Paulo. Ainda tudo não bem. dá. Eu vou fazer uma pausa porque você tocou a questão de São Paulo. Plástica requer atenção. Plástica requer cuidado. Então, aonde eu não consigo estar próximo do meu paciente, eu não consigo estar atendendo. Então, vou responder a pergunta de São Paulo dessa forma, tá? Nesse momento eu não consigo. Eu tenho que estar perto para acompanhar. Eu preciso estar perto, tá? Perfeito. No interior a gente costuma falar que o que engorda o boi é o olho do dono, tá? Então a gente tem que engordar o boi. Perfeito. Tá bom? É isso. Gente, esse foi o nosso papo. Acho que ajudou muitas pessoas que têm dúvidas, né, sobre cirurgia plástica, que pensam que tem esse tabu de que cirurgia plástica acaba com o rosto ou vai ficar, enfim, muito forte, não quero. Naturalidade é a palavra, tá? Doutor Nicola, obrigada, de verdade. Espero te encontrar mais vezes pra gente bater esse papo. Vamos gravar bom? mais vezes, Pia. Vamos Adorei. super! Eu quero muito, quando você de quiser, verdade. tá? Vem mais Obrigado. Doutor Nicola por aí, hein? Tchau, tchau.